Olá a todos, gente. Vou gravar agora o primeiro vídeo para o canal A Pena Capital em que falaremos de livros. Nesse novo ano aí, de 2020, a gente vai começar a falar mais sobre livros, porque Renato e eu estamos fazendo pós-graduação, eu vou iniciar o doutorado na semana que vem e o Renato está fazendo mestrado na área de educação. E aí a gente vai aproveitar muito da nossa rotina de leitura para montar a minha tese, a dissertação dele, essas coisas, e a gente vai aproveitar a nossa rotina de leitura para compartilhar com vocês alguns livros que nós achamos muito importantes. O primeiro livro não tem necessariamente uma ligação direta com a minha pesquisa, que é sobre educação, mas eu comprei na livraria e achei ele maravilhoso. Chama-se A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell, acho que é assim que se fala o nome dele. É um livro maravilhoso. Como ele fala logo na introdução, é um livro em que ele não vai se apegar vamos dizer assim, jargões muito rebuscados da filosofia. Não, ele é um filósofo galês, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele fez esse livro para ser um tom de conversa, ser algo amigável, seja um tom mais convidativo e que consiga chamar a atenção das pessoas para entender quais são as causas da infelicidade e as causas da felicidade dentro do mundo ocidental moderno em que vivemos, né? Embora seja um livro que tenha quase 100 anos, ainda é um livro bem bacana para a gente refletir sobre o dia a dia e tal. Então vamos lá. Ele é dividido, como eu falei, em duas partes: as causas da infelicidade e as causas da felicidade. Primeiro ele vai discutir a infelicidade. E aqui ele vai discutir 8 aspectos que são muito salientes da infelicidade, que é a infelicidade byoniana, que é aquele mal-estar generalizado, também aquele sentimento que as pessoas acham bonito sofrer, é a competição, que as pessoas competem entre si no dia a dia, o tempo todo, e essa competição tomada por si mesmo traz um sofrimento gigantesco. O tédio e a excitação, ou seja, que o ser humano está toda hora procurando excitações, não necessariamente só num tom mais sexual, vamos dizer, mas são excitações em você querer se animar, se divertir, estar sempre em estado de euforia. O que a vida nos mostra que não acontece sempre, né? Que a vida é um pouco mais complicada do que isso, né? Você não consegue ficar sempre em estado de euforia pura. E você também tem que saber lidar com o tédio. Tem a fadiga, que é o grande cansaço que nós vivemos, né? Em sociedade. Tem a inveja, né? Que as pessoas sentem entre si. A fadiga, só voltando à fadiga, tem um ponto muito importante, ela é uma causa mais emocional aqui. Ele fala, além da fadiga física, ele fala muito da fadiga emocional, da exaustão emocional, de que a pessoa, de tanto trabalhar, ela acaba não conseguindo resolver os problemas do seu dia a dia. Isso é muito complicado, né? Que a pessoa fica muito cansada e dentro desse cansaço, ela acaba não tendo energia necessária para compreender, para viver a vida que deseja, devido à competição, devido à fadiga que sente, perdão. Tem o sentimento de pecado, né? Que somos pecadores, que falhamos muito na vida. Tem a mania de perseguição, que as pessoas buscam, às vezes, justificativas de que as coisas só acontecem com elas, que são problemas seríssimos. E tem, por fim, o medo da opinião pública, que é a gente não ficar tão apegado à opinião pública, o que as pessoas pensam da gente, que às vezes em um ambiente até sujo e corrupto, é até bom que as pessoas não gostem da gente. Não ser admirado num ambiente desse é uma honra, na verdade, que é o que ele vai comentar. Dentre esses aspectos, eu vou comentar aqui principalmente o tédio e a excitação, a fadiga e o medo da opinião pública, né? É importante aqui, no tédio da excitação, como causas da infelicidade, é que a pessoa, às vezes, por ter um momento de tédio, não sabe aproveitar esse momento para extrair as coisas boas da vida, né? Não tenho nada para fazer. Poxa,
A gente tem que saber aproveitar no nosso dia a dia esses momentos também, para descansar, para meditar, para pensar na vida com mais serenidade, para se acalmar, para ficar bem. Porque a excitação, ela gera uma falsidade, né? De que a vida é muito emocionante o tempo todo, de que ela vai nos deixar animados sempre, de que a gente tem que procurar sempre agitação, tal, ficar parado não dá, a vida é uma só, a gente fica nesse discurso todo e não entende a importância da tranquilidade. Tanto que a gente pode ver isso, essa busca pela excitação, muito nos filmes. As pessoas procuram muitos filmes com jogos de câmera muito dinâmicos, assim, com vários cortes, histórias seriadas, as pessoas ficam na pilha do seriado maratona, passa 10 horas vendo o mesmo seriado para encerrar uma temporada que lançou ontem e fica nesse clima de excitação o tempo todo, né? E isso é bem complicado no nosso dia a dia, só ficar nessa excitação, buscar essa excitação acima de tudo, sendo que na vida há momentos de tédio e esse momento de tédio a gente tem que ter uma harmonia também com o ambiente, de tranquilidade, com o nosso coração. O outro momento é a fadiga, né? Gente, a fadiga é um problema que o ser humano vivencia muito atualmente. Rotinas de trabalho extenuantes, a pessoa tem que competir no seu ambiente de trabalho, buscar o seu espaço o tempo todo, e aí fica muito cansado, fica exausto, e aí não tem a energia necessária para viver os seus momentos. E aí essa fadiga, principalmente emocional, deixa a pessoa relativamente assim, digamos, angustiada. Essa palavra é muito boa, angustiada. Então, com as pessoas angustiadas diante de várias situações, elas não conseguem pensar direito. E sem pensar direito, a vida acaba ficando muito complicada. Se a gente não para, não senta, não pensa, não descansa. Vocês podem ver, quando a gente toma decisões muito cansados, nós não conseguimos fazer com a devida qualidade. Nós, às vezes, erramos coisas absolutamente toscas quando estamos cansados, que jamais erraríamos se estivéssemos bem. Então, a questão da fadiga, ela é muito séria no dia a dia. Então, a gente tem que levar em conta a fadiga como um fator que causa infelicidade também, porque atrapalha no nosso dia a dia a percepção da realidade, percepção do mundo ao nosso redor. E por último aqui que eu quis destacar o medo da opinião pública. O medo da opinião pública, de acordo com Bertrand Russell, ele pode ser melhor dosado se a gente souber lidar com os ambientes, né? Nem sempre os ambientes serão favoráveis a nós, como eu comentei. Como eu comentei de acordo com o que ele disse aqui a conquista da felicidade. Felicidade é uma conquista, como o próprio título deixa claro. Então, a felicidade não é diante de várias tristezas evitáveis e às vezes inevitáveis, muitas, por exemplo, a morte de alguém querido, vai acontecer na nossa vida. É uma coisa inevitável. E aí a gente tem que saber lidar com isso nesse contexto todo para buscar a felicidade. Isso inclui o medo que nós temos da opinião pública, que é uma causa de infelicidade que vai atrapalhar muito a maneira como nós percebemos a realidade. Porque o que acontece? Uma coisa que ele comenta que é muito importante também é que é muito para os jovens, principalmente, que sofrem com essa rejeição pública, é muito importante você estar em ambientes com pessoas com interesses parecidos com o seu. Então é um ponto muito importante do livro. Porque a opinião pública ela sempre vai existir e muitas vezes ela estará errada. E a gente tem que cuidar da opinião pública, basicamente, até um trecho meio cômico que ele coloca, ele tem uma conversa mais, digamos assim, descontraída, que ele, no meio dessa opinião pública, é muito importante a gente acabar ficando só concentrado no que realmente interessa na nossa vida. Ele só tem que ter medo da opinião pública se situações caóticas para a gente, pode resultar, por exemplo, na prisão. Então, uma colocação dele bem jocosa para tratar de um assunto que é muito sério, né?
que ele trata muito disso no restante do livro, principalmente na segunda parte, que são as causas da felicidade. As causas da felicidade são assim, são colocações dele muito importantes, na minha opinião, assim. Por isso eu estou fazendo até o vídeo sobre isso, sobre esse livro, né? Não tem como ler esse livro e ficar totalmente indiferente a ele. Aqui um ponto muito importante é o entusiasmo. O entusiasmo é extremamente sério. Porque o que acontece? A gente tem que ter um entusiasmo na vida, toda hora. A gente não pode ficar, tal coisa vai acontecer hoje, vou sair para o meu trabalho, como é que está o tempo hoje, assim, o sol, tal, como é que vai ser minha semana? Sem entusiasmo você vai ter uma vida infeliz. Então é importante buscar entusiasmo, né? A afeição, a gente gostar das pessoas sem querer nada em troca necessariamente. A família. A família pode ser digamos assim, uma causa da felicidade. Claro que há momentos que a família causa infelicidade, mas a família pode também levar a muitas felicidades. Por exemplo, nos momentos difíceis, nós costumamos recorrer às nossas famílias, né? E também as pessoas sem grandes objetivos, digamos assim, de transformar o mundo, esses revolucionários, vamos dizer assim, visionários, tal, das artes, da ciência, da tecnologia, do design e tal, eles encontram, da educação também, por que não? Eles encontram muita felicidade ao ter um filho ou uma filha, né? Então, ser pai ou mãe ajuda muitas pessoas a serem mais felizes também, porque dá um sentido novo à vida. Isso é uma coisa muito importante, muito bacana que ele colocou. O trabalho, que é nós trabalharmos, temos uma ocupação que exercemos a nossa habilidade. Os interesses impessoais, que são interesses que a gente vai ter pelo mundo, assim, sem necessariamente estar ligado à nossa profissão ou algum resultado subsequente. Por exemplo, a gente ficar interessado em ver um mundo mais tranquilo, assim, um belo dia de sol, saber apreciar isso, saber apreciar às vezes um programa de TV, ter hobbies, isso é uma coisa bem bacana. O esforço e a resignação também é muito importante, que a gente tem que ter. Há pessoas que defendem os dois extremos, ele coloca, né? Pessoas que defendem que o esforço deve ser uma filosofia máxima de vida, que nós devemos nos entregar ao máximo. Isso aí é um pensamento relativamente recente da modernidade. O ser humano tudo pode alcançar por meio do seu esforço. E a resignação. Resignação, outro extremo, ele coloca até que é muito comum nas religiões colocar isso, são as pessoas aceitarem as coisas. E ele coloca que devemos, em vez de buscar os extremos, o ponto do meio, que é o que eu vou comentar mais aqui, do entusiasmo, dos interesses pessoais e do esforço da resignação. O entusiasmo, gente, ele pesa muito na nossa vida. Por exemplo, se você for professor, como professor, se a gente chega desanimado em aula para ensinar nossos estudantes, eu sou professor de português, se a gente chega desanimado, cansado, sem entusiasmo para dar aula, a gente vai ter uma dificuldade maior, além das várias dificuldades que a gente tem pela quantidade de alunos, pela falta de estrutura, muitas vezes, ambientes muito quentes. A gente acaba conseguindo diluir essas dificuldades com entusiasmo, com vontade, com ânimo em relação aos desafios, que aí faz a gente ter uma afeição positiva, né? Com os alunos a gente se entusiasma com as coisas mais simples do dia a dia, né? Em relação aos interesses impessoais também, a gente tem que pensar que a vida é muito mais complicada. Isso é uma coisa que o Bertrand Russell coloca, porque a gente tem muitos sofrimentos. Os sofrimentos e as causas de infelicidade são inerentes à vida. Vão acontecer várias, assim, incontáveis situações em que a nossa vida vai dar uma reviravolta, vai ficar extremamente complicada. Mas nesse conjunto de práticas, a gente precisa dar um jeito. Não pode ficar indiferente. Tem que ter interesses na vida, tem que ter vários interesses em várias áreas. Qual o hobby que nós gostamos, né? Por exemplo, a gente tem que ter interesses impessoais, a gente tem que saber lidar com coisas chatas que acontecem e dar uma
E dá um exemplo de um amigo aqui muito interessante no livro, que vai contar mais uma vez uma piada de um papagaio que se disfarçou de galo para conquistar galinhas. Em vez da pessoa ficar com pensamentos negativos, pô, de novo, que cara chato, vagabundo, não sei o que lá, querer xingar a pessoa, tal, nem que seja mentalmente, lidar de maneira mais tranquila. Olha, mais uma vez que a pessoa está contando essa piada, mais uma vez que a pessoa está fazendo essa besteira, tal. Não é o fim do cosmos, não é o fim do mundo, não é uma coisa. Ele fala também das pessoas lidarem com as suas dificuldades, principalmente na parte que é a última que eu vou comentar, que é o esforço e resignação, né? As pessoas têm que saber lidar, o que é muito difícil, várias vezes, com as frustrações do dia a dia. Tem gente que perde o dia, assim, diante de pequenas frustrações, né? Acontece, aí dá um exemplo bem tosco, né? Da pessoa que tem que correr para pegar o trem e tá com os sapatos amarrados. E aí, às vezes, perde o trem por conta disso. Não é o fim do mundo. A gente chegar atrasado ao trabalho é muito ruim, a gente se queima, mas a gente pensar que toda a nossa existência vai girar em torno disso é um erro também, né? Então ele coloca esses valores no livro de uma maneira muito interessante, que é possível, de uma maneira geral, nós buscarmos a felicidade. Esse livro aqui é muito bom. A gente pode buscar a felicidade, mas tem que ser uma conquista do dia a dia, sejamos nós homens ou mulheres. Para fechar os comentários, falar um pouco da edição, né? Essa edição é da Nova Fronteira, em capa dura, muito bom, dos clássicos de ouro, né? Da Nova Fronteira, uma edição especial e limitada. Muito bacana, o design dela é muito bom, o papel é muito bom. Também, assim, ó, vejam só, a letra fica bem clara, assim, a leitura flui bem, é costurada, é uma edição muito bem preparada no seu design físico. Em relação à tradução, que eu vi até alguns comentários em sites de livros, a tradução tem algumas falhas, assim, alguns desleixos, mas que não vão prejudicar a leitura do livro como um todo. São apenas alguns parágrafos que ficaram meio confusos, assim, a tradução podia ser mais precisa, e alguns equívocos, assim, gramaticais. Eu, como professor de português, percebi alguns, mas fazem parte de um texto, assim, não vai estragar de maneira nenhuma a qualidade da leitura, assim, da obra como um todo, que é muito boa. São coisas assim, do tipo colocação pronominal. Na regra, deveria se usar mesóclise, usa-se próclise. Esse tipo de coisa que não vai se diminuir, quer dizer, a qualidade do livro, que é muito bom. Eu falo para vocês, foi uma leitura assim que eu fiz em uma semana, que eu fui apreciando bem aos poucos o livro e me transformou como pessoa. É um livro que eu recomendo para todo mundo, inclusive eu estou fazendo esse vídeo porque eu não encontrei nenhum vídeo na internet sobre esse livro. E aí eu falei, poxa, então por que não começar por ele, já que eu acabei de lê-lo, né? Então, gente, é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo. Desculpa aí qualquer coisa. Estou praticando, estou aperfeiçoando a minha técnica de falar de livros no YouTube. Espero que dê muito certo, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ler. São duas coisas que eu adoro fazer, ler e a outra falar sobre livros, né? Então é isso, gente. Até a próxima, tá? Tchau!